exercício, inclusive de como aconteceria caso você fosse prestar a prova de certificação CFP, é um modo como esse tema é abordado nessas provas. Mas, de toda forma, é bem interessante para a gente fazer os exercícios para a gente mesmo. Então, nessa aula a gente vai fazer esse orçamento na prática, a gente vai pegar um caso e começar a organizá-los de uma forma de entradas e saídas, tá? Vamos lá. Flávia e Alessandra são um casal jovem com 2 filhos, João, de 7 anos, e Gabi, de 11 anos. O casal opta pela declaração anual de ajuste de imposto de renda através do formulário completo, usar a alíquota de imposto de renda de 25%. Considere as seguintes informações a respeito dessa família: imóvel residencial, 1.400.000, aplicações em fundos de investimento de baixo risco, alta liquidez. Eu não vou ficar lendo todos os valores aqui, mas pelo menos os tópicos sim, tá? 2 carros avaliados em 85 mil cada, renda bruta anual da família 840 mil, recebimento anual de dividendos 24 mil, receita líquida de aluguel anual 50 mil, despesas com saúde 20 mil, despesas com educação 80 mil, despesas anuais com cartões de crédito, despesa anual com IPTU e condomínio, despesas com contribuições para o PGBL, crédito rotativo do cartão de crédito, um saldo devedor atual aí de 50 mil, 6 parcelas restantes, despesas anuais com alimentação, cobertura de apólice de seguro de vida, despesas financeiras anuais, prestação do imóvel e financiamento imobiliário, o saldo devedor atual. Essas informações, elas já seriam suficientes para a gente conseguir construir um patrimônio, um patrimônio qual é o patrimônio dessa família, e também fazer a organização do orçamento dessa família. Inclusive algumas avaliações de otimizações fiscais. Mas a gente vai usar para a parte de orçamento. E na aula que a gente tiver sobre essa questão de planejamento, de patrimônio líquido que a família possui, a gente vai pegar um exemplo semelhante a esse e você depois pode usar esse exercício aqui para fazer o exercício e praticar aquilo que a gente vai ver também na parte de planejamento, tá? Vamos lá. De um ponto de vista de receitas, entradas de dinheiro, o que a gente consegue ver aqui que a pessoa, que ela tem de informações que são significativas aqui pra gente? Primeiro que a Flávia e a Alessandra, eles optam pela declaração de ajuste de imposto de renda através de formulário completo, isso não nos interessa neste momento especificamente, mas ele menciona aqui que tem um imposto de renda, de 25% e que a receita bruta dessa família, aqui ó, renda bruta anual da família é R$840. Então eu vou precisar entender que desse bruto a gente vai ter que abater o imposto, né? Vamos ter que descontar esse imposto. Além disso, eles têm recebimento anual de dividendos, é uma fonte de renda, eles têm receita líquida anual, que é outra fonte de renda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que de entradas de valores não tem. Então, vamos fazer juntos aqui quanto é que ficaria. Deixa eu pegar a minha bruta anual dessa família, é R$840 mil. O imposto dos 840 mil é esses 25%. Então, 840, não vou fazer aqui na calculadora, botar a calculadora na tela, mas você pode fazer aí, ó, 210 mil é o que a gente tem de imposto que essa família vai pagar, e eu vou botar entre parênteses, porque esse entre parênteses tem o significado de subtração dos recursos, assim como o sinal de menos também, tá? Então, 840 menos os 210 nos dá uma renda líquida de R$630 mil, tá? Aí eles têm os dividendos. Dividendos, a gente não passou ainda pelo módulo tributário, não acontece pagamento de imposto. Então, a gente não precisa fazer o desconto dos 25% neste caso aqui. A gente só vai simplesmente somar um valor de 24 mil de dividendos. E ainda eles têm algum imóvel que eles recebem, e veja que nesse exemplo aqui, eles já informaram que o recebimento do aluguel anual deles é um recebimento líquido, ou seja, já foram descontados os impostos, porque existe uma obrigatoriedade quando acontece o pagamento via uma PJ, que é, por exemplo, uma construtora ou uma corretora de imóveis, eles já têm que descontar esse imposto de renda antes de entregar para o cliente. Então, esse recebimento aqui está informando que é um recebimento líquido, então a gente vai colocar aqui R$50 mil de recebimento. Se a gente somar 630
mais os 50 mil, mais os 24 mil, a gente vai ver que essa família tem uma renda líquida ao ano de 704 mil reais. A gente não vai distribuir isso no mês a mês, mas aqui a gente já começa a ter. Vamos fazer uma prova real para ver se a gente escreveu certinho tudo? É isso aí. 840 de receita bruta anual, imposto de renda 210, 630 renda líquida, dividendos de 24 mil, aluguel de 50, a renda líquida total do ano, 704 mil. Então, fechamos aqui nessa parte de renda. Vamos das receitas. Vamos agora para as despesas. Então, a gente vai usar as mesmas informações que a gente tem aqui, só que, veja, isso aqui, o imóvel residencial, ele é patrimônio, tá? Então, ele não vai entrar na análise do orçamento, ele vai entrar lá na parte de patrimônio líquido. Os 2 carros, ele é patrimônio. As aplicações financeiras em fundos de investimento, está falando de patrimônio também. Então, a gente não vai olhar para esses componentes, mas é importante começar a ter esse olhar e esse entendimento do que é patrimônio, o que é ativo, o que é passivo e o que são receitas, o que são despesas. E veja, cobertura de apólice de seguro de vida. Essa é a cobertura. Isso não é um patrimônio, isso não é uma renda que eles possuem, isso é uma gestão de risco. Se vier a acontecer alguma coisa cujo seguro de vida esteja cumprindo a sua função, vai haver esse recebimento aí dos 2 milhões, né? Também aqui, as despesas financeiras anuais da prestação de imóveis, por exemplo, isso é um passivo. Então, vai entrar também lá no patrimônio, na análise do patrimônio, porque a gente vai ver ativos e passivos. Então, só para dar alguns exemplos aqui. Olha aqui que a gente tem de despesas aqui. Despesas com saúde, despesas com educação, despesas com cartões de crédito, IPTU, contribuição para o PGBL, crédito rotativo aqui, como está 6 parcelas, ele ainda faz parte... Quando a gente fala da parte de patrimônio, vocês vão ver que ele vai entrar num passivo de curto prazo, tá? A gente não vai abordar ele aqui agora. A gente ainda tem IPVA e manutenção dos automóveis e despesa anual com alimentação. Aqui também é um outro passivo, financiamento imobiliário, tá? Não falei de todos os passivos, mas já foi suficiente para entender. Então, vamos fazer aqui esse preenchimento juntos. Vamos lá, saúde, o gasto é 20 mil. Despesas com educação, 80 mil. Despesas anuais com cartão de crédito, 100 mil. IPTU e condomínio, 24 mil. PGBL, 24 mil. IPVA e manutenção do veículo, 20 mil. Alimentação, cadê a alimentação? 110 mil. E as prestações do imóvel, que estão aqui, prestação do imóvel, despesa anual, 98 mil. Legal. Somando tudo, a gente vai chegar aí num total de despesas do ano de 498 mil. O que a gente tem aqui, gente? A gente já começa a perceber que essa família, ó, ela tem uma renda total, ficou um pouquinho claro aqui, mas dá para entender, né? De 704 mil, ó, 704 mil, e ela tem uma despesa total de quase 500, 498. E aqui a gente já começa a tirar alguns insights. Poxa, ela não tem uma dívida grande de financiamento imobiliário? Será que não justificaria aproveitar uma parte da renda dessa família para acelerar o pagamento do financiamento imobiliário? Talvez ela não tenha noção, ela já se adequou ao fluxo de despesas do financiamento e não acabe consumindo de forma não tão funcional assim os recursos que sobram. Essas duas informações, elas vão ser... Primeiro que a gente vai ter um fluxo de caixa líquido, né? Então, se a gente subtrair os 704 dos 498, a gente vai chegar aqui num valor de 206, se não me engano, 498... 206, isso mesmo. 206 mil reais. Então, por ano, se a gente for mensalizar isso, é mais ou menos 17 mil reais por mês. Olha só, que bela possibilidade de poupança que essa família tem. Que bela possibilidade de não ter dívidas, de não ter crédito, de resolver as situações de endividamento. Então, nesse caso aqui,
Então, quando a gente fala de que o fluxo de caixa líquido dessa família é positivo, a gente está falando que ele é positivo em R$206 mil. E aí a gente entra no último ponto dessa aula, que é o índice de poupança. Os índices, eles são formas de nós termos referências. Como a gente sabe quando a gente está dirigindo o carro, nem sempre a gente sabe como é que o motor funciona, mas se bipa uma luz no painel e diz que está lá faltando óleo, a luz do óleo aparece no painel, a gente tem uma referência de que, poxa, atingindo um determinado valor, eu preciso resolver essa situação do óleo. A mesma coisa vai acontecer com os indicadores e os índices dessa gestão financeira que a gente está fazendo. E um índice que a gente consegue extrair justamente dessa relação orçamento e fluxo de caixa é o índice de poupança, que vai ser a questão do saldo que se obteve, né, especialmente se foi o saldo positivo, do orçamento, dividido pelo total da receita. Então, essa família tem 704 mil de receita e ela tem capacidade de poupar 206. Ela pode não estar poupando, ela pode estar consumindo isso de alguma forma. Ou seja, quase 30%, 29,3% do valor da renda dessa família é possível de virar reservas financeiras, contribuir para a construção do patrimônio. Por isso, a gente diz que o índice de poupança dessa família é de 29,3%. Essas informações, elas, como você pode ver, elas dão uma boa base para começar uma conversa sobre como conduzir a gestão das próprias finanças e das finanças da família. Uma situação, e nem sempre as pessoas querem fazer o orçamento doméstico, elas acham chato fazer esse orçamento doméstico, mas é importante estimular pelo menos por um período de tempo, de repente 6 meses, elas acompanharem, porque geralmente quando você faz uma avaliação de orçamento, se você fizer as perguntas antes, tipo, quanto você gasta com alimentação, quanto você gasta com procedimentos estéticos, as pessoas vão trazer algum tipo de informação que é aquilo que elas imaginam. E quando realmente se coloca no papel, não é incomum elas ficarem impressionadas com as respostas que estão ali naquele papel, dizendo assim, poxa, mas não, peraí, não gastei isso, né? E aí quando a gente vai avaliar, será que eu botei a informação errada? Vamos juntos conferir, não, realmente esse supermercado, nossa, eu gastei tudo isso em supermercado, eu gastei tudo isso em alimentação. Então, esse processo, apesar de algumas vezes ser incômodo, ele é necessário. E eu vou dar um exemplo adicional. Agora, recentemente, a gente está gravando esse vídeo em 2021. Recentemente, uma cliente minha, antiga, me procurou e disse o seguinte, Paula, eu tive uma situação, não sei se você lembra, lá em 2017, que eu vendi o meu carro e comprei o carro da minha irmã. Eu falei, sim, eu me recordo vagamente disso, mas qual é o que você precisa? Eu disse, eu não encontro nos meus extratos o pagamento e a minha irmã está dizendo que eu não paguei tudo que eu devia a ela. Bom, eu não tenho mais, ela falou para mim, eu não tenho mais a minha planilha. Será que você teria a planilha que a gente trabalhou juntas? E aí a gente foi juntas olhar a planilha, porque eu tinha arquivado esse documento. Fomos olhar juntas para tentar entender. E foi através da planilha de orçamento doméstico que ela conseguiu rastrear quais foram os meses que ela fez o pagamento, que tiveram valores irregulares, então teve um mês que ela pagou um valor maior, tiveram 2 meses que ela pulou, um mês que ela pagou um valor ainda adicional, então foi espaçado, estava difícil dela conseguir encontrar. E foi através da planilha de orçamento doméstico que ela conseguiu recuperar as datas, as informações, solicitar ao banco o período do extrato, como ultrapassava 3 anos, ela precisava solicitar isso ao banco, ela acabou solicitando a confirmação e resolveu um problema familiar através de uma planilha de orçamento doméstico. E ela me falou, meu Deus do céu, eu nunca tinha me dado conta que nesse tipo de situação eu também teria a planilha de orçamento doméstico me ajudaria. E outro fator muito importante, muitas vezes discussões de casais. Quantas vezes acompanhei ou vejo famílias discutindo, eu pago mais que você, eu cobro mais, eu acabo usando mais os meus recursos do que você. E, na verdade, quando a gente coloca no papel, tá lá a informação
de que não é bem assim como a pessoa construiu na sua cabeça. Os números não mentem, a gente precisa dos números para fazer esse acompanhamento. Já peguei uma situação de um casal que estava se divorciando, que ela me buscou para confirmar se as contas estavam certas, as contas que o marido dela, que cuidava das contas, que ele tinha feito, ela não se sentia segura nessa avaliação. E, moral da história, ela achava que ela estava devendo 17 mil reais a ele, na verdade era ele quem devia 12 mil reais a ela. Então, esse processo de organização financeira, ele é muito importante, porque muitas vezes, infelizmente, a contabilidade mental não recorda de tudo que deveria recordar, recorda tematicamente, seleciona tematicamente aquilo que é necessário para si e não aquilo que de fato acontece. Então, use e abuse de exemplos quando você tiver um cliente que esteja resistente a fazer orçamento doméstico. Ela é sim uma ferramenta muito poderosa. É só o início do planejamento financeiro, não é todo o planejamento financeiro, mas tenho certeza que você vai ter muita história para contar também.